Alvorada cultural. Alvorada cultural. É um prazer, né, recebê-los aqui, os autores que são de outras cidades, né, que se deslocam. E também já fui à Mochila do Rio, programada para outros. E além disso estou fazendo, né, aquele trabalho de formiguinha, lançando o livro aí no Brasil todo, porque o livro para mim foi uma grata surpresa. Eu nasci no Rio de Janeiro, mas me mudei para Brasília aos 5 anos e meio, então estou aqui desde então. E eu sempre amei ler e escrever. E eu desenvolvi, por necessidade mesmo, uma técnica de leitura super dinâmica. Eu leio muito rápido e escrevo muito rápido. Isso me ajudou sempre na escola, me ajudou profissionalmente. Eu sou servidora pública, eu sou auditora há 20 anos, né? E sempre quis escrever, mas nunca tive a oportunidade. Primeiro, quando eu falei, vou fazer letras, meu pai falou, não, que você não vai ganhar dinheiro. Você vai morrer de fome, você tem que ter uma profissão. Só que, paralelamente a gostar de escrever, né, e achar que ser escritor é uma profissão, eu sempre tive paixão por números. Eu tenho uma facilidade muito grande com matemática, contabilidade. Então, por isso que a minha área de atuação é totalmente masculina. A minha formação é administração, contabilidade, MBA em administração financeira, orçamento público e trabalho nessa área. Então, quando foi em 2000, sempre escrevi relatório, projeto de lei, decretos e leis também, aqui para o governo do Distrito Federal. Então, quando foi em 2012, eu passei um estresse muito grande. Eu já durmo muito pouco de natureza, 3 horas, 4 horas no máximo, desde que eu me entendo por gente. E eu resolvi, depois desse estresse, escrever alguma coisa para relaxar. Porque a minha média de leitura é muito alta, assim. Eu leio 100 páginas em 1 hora, né? Escrevo também muito rápido. Eu falei, vou escrever um livro. E sentei e não consegui parar, né, de escrever. Então eu escrevi a trilogia, que é a minha trilogia, chama Escalada de Eva, em 4 meses. Eu escrevi 1.500 páginas, que foram os 3 livros. Quando eu terminei, eu falei, ufa, acabei, né? Botei pra fora, acho que era só isso. Então uma amiga minha falou, você não pode vender um livro com 1.500 páginas, né? Quem vai ler isso, né? Você tem que transformar isso numa trilogia. Eu falei, mas eu não sou escritora. Ela falou, você escreveu. Eu falei, eu sou escritora? Quem escreve é escritora. Aí eu fui dividir o livro em 3. Aí cortei, fiz aquele trabalho de cortar, arrumar, ajeitar, parará. Aí eu li o meu primeiro livro e falei, gente, esse livro é tão bom, gostei, né? Aquela coisa de mãe. Aí eu falei, olha, eu vou colocar esse livro, né? Ninguém consegue publicar, mas eu vou oferecer. Aí entrei num site chamado Mesa do Editor, fui lá, me cadastrei 8 horas da noite, falei, pode demorar 1 ano, 2, um dia eu vou publicar. Eu acordei de manhã, né, abri meu e-mail, estava entupido, gente, foi uma coisa impressionante. Eu tinha disponibilizado as 100 primeiras páginas e tinha mais ou menos 10 editoras me fazendo propostas. Umas que eu tinha que pagar, outras que queriam me publicar. Uma delas foi uma das editoras dos meus amigos que estão falando aqui. Eu fui no processo seletivo deles, só que aí eu achei que estava demorado, né, assim. E demorado assim, né, gente? Eu sou super ansiosa. O demorado era 1 semana. E aí que eles não davam a resposta, né? Mandei e eles falaram, olha, você foi para a 2ª fase, manda o livro todo. Só que nessa 1 semana eu já tinha assinado com outro que falou, não, eu vou bancar o seu livro primeiro. Se você vender o livro, eu lanço a 2ª edição por minha conta também, e assino o 2º e assino o 3º. Então, gente, o primeiro livro foi publicado aqui foi lançado na Livraria Cultura aqui em novembro do ano passado. E em menos de 60 dias nós fomos para a 2ª edição. Na verdade, o livro esgotou em 45 dias, 1.000 exemplares. E eu fiquei completamente assustada, porque, né... E o editor também, que ele não tinha nem outro livro, né? Nem mais livro. Porque ele falou, você vai demorar 1 ano, 2, para poder vender 500 livros. Eu falei, não, faz 1.000. Falei, não vou fazer 1.000. E aí quando já estava em 250, assim, 1 semana depois, a gente vendeu aqui no lançamento 229 livros no lançamento. E aí eu já saí daqui falando, vamos fazer a 2ª edição? Ele, não, mas são 500 livros, e eram seus amigos, né? Agora... E aí 1 semana depois a gente já tinha vendido todos os 500, aí correu na gráfica, fez mais 500. E demorou 15 dias, a gente vendeu e não tinha mais livro. Aí a gente teve que fazer a 2ª edição agora
para janeiro saiu a segunda edição, que está vendendo bem também, do primeiro livro. E nós lançamos aqui na Bienal de Brasília o volume 2 desse livro, que é A Face Revelada. É o segundo livro dessa trilogia, que também já está vendendo bem, né? Tem nem um mês, e eu vou lançar na Travessa do Rio de Janeiro, e ele me ligou dizendo que eu acho que a gente vai para a segunda edição desse livro daqui a um mês, mais ou menos. Então, assim, é uma grata surpresa para mim. Eu estou com os 3 livros prontos, e estou com um quarto livro, que é um livro que não tem a ver com a trilogia, chama Risco Calculado, eu vou dizer o nome. E eu estou negociando com outra editora, porque eu estou querendo uma editora maior, porque a pessoa lê rapidamente. A maioria das pessoas diz assim, você escreve como você fala, rápido, né? Você tem uma pegada forte. A pessoa começa a ler e não para. Os depoimentos que eu recebo comecei a ler seu livro 8 horas, não consegui dormir, né? Já são 5 horas da manhã, não consigo parar. O segundo livro tem essa pegada, e o terceiro livro também ele é bem... Então, assim, eu espero que todo mundo que tem oportunidade, que gosta do gênero, possa me dar uma oportunidade, dar uma folheada, porque é um livro diferente, é um romance erótico, um pouquinho diferente da linha dos americanos. Ele tem um pouquinho de suspense, envolve você fica tentando descobrir a história, e eu desconstruo tudo que você pensa, né, no capítulo seguinte, até você descobrir, meu Deus, eu estava pensando isso, mas ela me fez pensar outra coisa. O primeiro livro chama As Duas Faces de uma História, o segundo A Face Revelada e o terceiro Face a Face. Como eu disse antes, o primeiro foi lançado 4 de novembro, o segundo foi lançado agora 21 de abril e o terceiro vai ser lançado no final de outubro. Né? Então, o primeiro livro, A Escalada de Eva, é basicamente a história de uma mulher que é muito forte. A minha protagonista também não é uma personagem fraca, ela é irônica, e isso é uma das coisas que eu mais gosto no livro. Ela é irônica, ela é divertida, e apesar dela passar por uma tragédia muito grande na vida, ela tomou uma postura na vida de levantar e correr atrás do que ela quer. Eu sou Astor Agilton Miyagi e este é o meu 7º livro, O Homem que Morreu 5 vezes. O primeiro encontro que eu tive foi no ProJovem, que são com crianças jovens, entre 15 e 25 anos, que vivem em zona de risco, né, que eles estão num processo de risco. Risco quer dizer que é muito fácil para eles irem para criminalidade, para prostituição. Inclusive eu tinha alguns jovens que se prostituíam para poder sustentar a casa. Claro. E depois eu comecei a trabalhar na educação. O último que eu fiz foi no Surdo, que era um trabalho com surdos. Eu dava aula de língua portuguesa como segunda língua. A língua deles é a Libras, e eu dava aula de português. Recentemente eu estou no PPJA, no ProJovem, Programa Jovem Aprendiz da Petrobras. Vou ser orientadora social. A disciplina que eu tenho é português, que não é bem uma disciplina, é um acompanhamento de português. E alguns outros trabalhos que eu faço, mas aí é por conta, pesquisas que eu faço com prostitutas, com certos grupos, todo movimento, né? Vem cá, e a literatura, onde entra como ferramenta nesse trabalho social que tu faz? De que te ajuda a literatura, tua experiência como escritor e tal? Olha, a literatura, você fez uma pergunta muito complicada pelo seguinte: porque quando você chega numa favela e você mostra o livro para um jovem que está em situação de risco, ele quer ler. Só que ele se agarra aquilo ali como se aquilo ali fosse a última oportunidade dele. Mas não é. E você fica
nem sempre é, porque aquele jovem já entrou no mundo da criminalidade e aquele livro que ele está lá, e geralmente eles gostam muito da poesia, eles gostam muito de poesia, ajuda ele a diminuir o sofrimento dele. Mas o livro sozinho não vai tirar aquela criança do crime. Mas ajuda muito, porque eu trabalho muito com o processo de escrita e leitura. Ajuda ao prazer da escrita, ao prazer da leitura. Porque quando você chega nesses grupos, primeira coisa que eles dizem, eu não sei escrever, eu não sei português. É impossível que alguém more no Brasil e não saiba português. Você está no Brasil, você é brasileiro, você sabe português. E já dá uma nova leitura, uma nova perspectiva para a vida deles. Porque o eu não sei é justamente para marginalizar. Isso é criado historicamente, socialmente, para marginalizar aquele grupo, para deixá-lo, você não sabe de nada, você é o da favela, você não vai mudar, você não tem jeito. E quando você entra lá, você vai encontrar essas características praticamente na cerne deles, na pele. Eu não sei. E aí você usa essas ferramentas e começa a ressignificar tudo. Lógico que você não vai mudar tudo sozinho, porque é todo um sistema. E esse sistema precisa de muito mais. Mas que a leitura e a escrita é uma grande... né? Ajuda pra caramba, ajuda. Tá bom, e o que tu pensa das políticas públicas sobre inclusão social, inclusão cultural? Dá para fazer mais, é suficiente? O que você acha? Bom, uma das políticas públicas que eu tenho, que me incomoda muito, é o que se faz na antiga FEBEM, né, que é onde encaminham os jovens, os menores infratores. Não existe uma ressocialização. Isso é só no papel. No papel é tudo bonito, na prática, alguns lugares tem uma coisinha ou outra, mas a ressocialização mesmo não. Eu acredito na ressocialização, mas na ressocialização materializada, na prática, não no papel. As cotas, eu acredito nas cotas, acredito e acredito porque eu sou de família indígena, porque eu sou de família de negros, e ela vem como uma compensação. Então, para mim, as cotas, ela ajuda bastante. Muitas pessoas da minha família nunca tiveram o privilégio de estudar, mas elas queriam ter estudado. Mas elas nunca tiveram, e se elas tivessem tido as cotas, talvez ajudasse. Como eu disse, é um processo com data e hora para começar e para terminar, mas é um processo de compensação que precisa existir. Além disso, por exemplo, quando chega a comunidade quilombola, eu também já trabalhei, quando você chega na comunidade quilombola em alguns estados, como Sergipe, por exemplo, eles não querem se assumir como negros, porque se assumir como negro é vergonhoso. E aí esses projetos de política pública com a comunidade quilombola é justamente para eles assumirem essa identidade. Porque assumir a sua identidade, seu grupo, a que grupo você pertence, eu sou um negro remanescente, já muda muita coisa no país.